Oi meus amigos, sejam todos bem-vindos a YS. Eu sou o Jorge e hoje nós vamos falar sobre gastos que a sociedade impõe a você. Confere a intro. Bem meus amigos, antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo. É muito importante pra gente porque esse vídeo se torna mais relevante dentro do YouTube. Deixe seu comentário em qualquer momento e isso também é muito importante para que nós tenhamos consciência do que você está achando dos nossos vídeos e compartilhe com as pessoas que você conhece. Isso também é muito importante para que esse conteúdo seja disseminado para outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre gastos que são impostos pela sociedade. Talvez você não acredite muito nisso e você só gasta conforme você quer. Mas tem muitos gastos que são impostos pela sociedade de um modo geral. E durante uma pesquisa, não só em mídia social, mas até com alguns familiares, eu cheguei à conclusão que tem algumas coisas que nós já aprendemos que é necessário ser feito sempre, porque a sociedade impõe, de certa forma, tá bom? E isso não é errado ou certo, vai depender muito do que você julga em relação aos seus resultados. E então eu vou falar aqui um gasto médio de um jovem quando ele entra no mercado de trabalho. Quando você começa a trabalhar, você tem várias expectativas, várias ideias do que você quer fazer, do que você quer conquistar, dos bens que você quer comprar. E tem coisas que são meio que impositivas e talvez você já tenha escutado isso desde criança. Ter uma casa própria, ter um carro, ter uma faculdade. Então são gastos que de certa forma no decorrer da sua vida você vai aprendendo que é necessário. E eu não estou dizendo que é necessário ou não, só estou te trazendo consciência sobre gastos que você já inicia a sua vida financeira, às vezes tendo, porque é um dos objetivos muito impostos pela sociedade. Às vezes não é nem o seu sonho de forma correta, mas tudo ao seu entorno te direciona para que você faça isso. E um dos primeiros pontos é a casa própria. Muita gente sonha com a casa própria, é um objetivo de vida. Depois da Caixa, que criou o projeto Minha Casa Minha Vida, essa ideia da casa própria foi ficando cada vez mais palpável e mais próxima. E isso foi passado de geração em geração, porque muito antigamente o melhor investimento era em terras, porque era algo físico, era algo que você realmente possuía, diferente de investimentos que, como aconteceu em um dos governos anteriores, foi confiscado tudo que você tinha em poupança, então as pessoas costumavam investir em terreno e aí na casa própria, tá ok? Então, segundo o Sistema Nacional de Pesquisas de Custo e Índices de Construção Civil, o SINAP, do Banco de Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o custo médio para construir uma casa no Brasil é em torno de R$ 1.739,26. Ou seja, isso é o custo médio para você construir uma casa e aí está fora ainda o local que você deve ter comprado, que você vai comprar. E claro, isso é um valor médio, tá? Não tem lugares no Brasil que são mais caros e tem lugares no Brasil que são mais baratos. Isso é um custo médio para você construir uma casa. E é claro que também está fora todos os documentos que é necessário, que são necessários para que você tenha a sua casa legalizada. Então, um imóvel de 64 metros quadrados custaria em torno de R$ 111.312,64, fora o local que você vai construir esse imóvel. Já um imóvel de 80 metros quadrados giraria em torno de R$ 139.140,80 para que você construísse. Então, e é claro, esse valor é só o valor de construção, não está atrelado ao valor que vai ser vendido a você. Aí tem imóveis que são mais baratos, já estão construídos, são mais antigos, e tem imóveis que são bem mais caros que isso. Tá? Numa pesquisa aqui do preço médio de um apartamento, de um imóvel, não um apartamento nem casa, mas de um imóvel, é cerca de R$ 300 mil
no Brasil, tá? Tem lugares que são mais caros, tem lugares que são mais baratos, isso é uma média. Então você iniciaria uma dívida quando você fosse, não uma dívida, mas um custo, um gasto que seria imposto pela sociedade porque você quer ter sua casa própria, porque as pessoas exigem que você tenha uma casa própria. E aí você começa devendo em torno, eu fiz aqui o valor da construção mais 70 mil, que seria aí terreno, o local onde você construiria. Fiz só um valor aproximado. Então você começaria devendo com uma casa, um imóvel com de 64 metros quadrados, cerca de 180 mil, e com imóvel de 80 metros quadrados, 210, 215 mil de gasto que você teria. Então isso é o primeiro custo, tá? Então, qual seria o próximo custo que as pessoas acabam dizendo que você tem que ter? É a faculdade. Muitas pessoas não passam numa faculdade federal e aí evitam, claro, gastar com mensalidades. Mas se você não tem não teve essa oportunidade de fazer uma faculdade federal ou estadual, e aí o seu custo vai muito para baixo e você tem que pagar por ela. Então, o custo médio de uma faculdade está em torno de 20, 22, 25 mil reais, uma das faculdades mais em conta que eu vi ali com a mensalidade, mais as inscrições que você faz todos os semestres, tá? Então eu estaria em torno de uns 25 mil reais, as mais em conta. E é claro que uma faculdade de medicina é bem mais cara, uma faculdade de enfermagem, por exemplo, também é bem mais caro, advocacia, entre outros, tá? Mas isso foi só um valor, só para ter um start, para que você entenda o valor que eu estou falando, sobre esse gasto que eu estou falando. E é claro que todo mundo quer ter um meio de se locomover, um carro popular, né? Eu peguei o mais em conta, um dos mais vendidos e um dos mais em contas que existem no Brasil hoje, tá? No valor de 2024, entendendo que você pegaria um carro zero, porque tem pessoas que gostam de iniciar a vida bem com carro zero, e isso é o importante, tá bom? Claro que outras pessoas vão gastar menos, e isso aqui é só um preço médio. Então, outro custo que seria imposto pela sociedade é você ter um carro, um meio para se locomover. Por quê? Quem não tem um carro, poxa, como assim você não tem um carro? Então, um Mobi, que é um dos carros mais vendidos e mais em conta no Brasil, um Mobi 1.0, custa hoje, novo, a partir de R$ 72.990. Então, você teria o custo da casa, o custo da faculdade, mais o custo de um Fiat Mobi zero. É claro que você pode escolher meios mais em conta, tá bom? Não estou dizendo que isso é impositivo. Eu só usei um parâmetro para que eu tivesse dados para mostrar para vocês o quanto isso é pesado no nosso orçamento inicial, pelos desejos, não, claro que você às vezes tem essa mesma vontade, mas algo que todas as pessoas visualizam quando você começa a trabalhar. Ter uma casa, ter um carro e ter uma faculdade. Custos adicionais. E aqui eu nem conto uma pós-graduação que você pode realizar, um MBA, por exemplo, que é um custo um pouco mais elevado. Não estou entrando em outros métodos, estou falando do básico. E é claro, uma condição financeira estável e manter a família, caso você já inicie tudo isso tendo a sua família. Tá bom? Então, tudo isso são imposições colocadas pela sociedade que talvez você nem tenha ideia. Isso daria um custo médio inicial, se você pegar tudo mais em conta, cerca de R$ 276.302,64. Seria o gasto que você teria inicialmente se você optasse pelas coisas mais em conta. E se você optasse por algo um pouco mais caro, um valor médio de R$310 mil seria o que você iniciaria a sua vida de trabalhador, podemos dizer assim, devendo. Tá? É claro que isso daqui é o valor bruto, ou melhor, o valor líquido, o valor que você definitivamente está comprando. Não é o valor que você vai estar pagando, porque se você financia, isso vai estar muito mais alto. Se você financia um carro de 72 mil, você já sabe que você vai gastar um pouco mais.
paga um pouco mais. Se você faz a mesma coisa com imóvel, você vai pagar taxas bem altas, dependendo do prazo que você escolheu. Então, isso é um valor médio que é imposto muitas vezes pela sociedade e nós não temos conhecimento. Tá? Isso é bom ou é ruim? Você só tem que olhar para o seu resultado. Você está devendo? Talvez seja ruim. Você está devendo, mas está multiplicando o seu patrimônio de forma inteligente? Talvez não seja tão ruim. Você não deve nada e ainda conquistou seu patrimônio? Melhor ainda. Então, entenda em que momento você está na sua vida. O que você realmente está gastando e o que você está tentando conquistar ou querendo conquistar. Coloque isso no seu orçamento e entenda como esses gastos vão fazer diferença dentro do seu orçamento. E te deixo uma pergunta. O que a sociedade tem te imposto para que você se sinta aceito por ela? Muitos desses pontos que eu falei para você aqui, uma casa própria, um carro, uma faculdade, é imposição da sociedade porque ela só te aceita se você estiver desse jeito que ela está te impondo. Então, o que mais é necessário para a sociedade onde você vive que você tenha para que você seja aceito? São perguntas que você tem que se fazer para que você entenda o que é que você está fazendo por você mesmo ou às vezes pelo que é imposto no ambiente que você está. Tá? Então esse vídeo é para você tomar consciência de alguns gastos que você já inicia a sua vida tendo. Eu iniciei a minha assim. Alguns eu recusei, comprei um carro, depois vendi porque era um gasto desnecessário, entre outros, tá bom? Então, entenda o que você tem como meta, entenda os seus objetivos, entenda o seu orçamento. E é claro que você vai poder ter patrimônio e ter uma vida financeira estável, tá bom? Antes de sair desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque pra gente é muito importante e esse conteúdo vai chegar para mais pessoas, para mais jovens que talvez não se assustem com isso e possam escolher de forma diferente o que eles querem realmente. Tá? Então, te vejo no próximo vídeo.